que vocês queiram comentar, fiquem à vontade para comentar. A gente tem um objetivo muito grande na UERJ, né? Porque, veja bem, como que é a nossa pontuação lá? A nossa pontuação gira em torno de duas específicas, uma com peso 2, a outra valendo 20, né? Uma valendo 40, a outra valendo 20, a redação valendo 20 e o exame de qualificação. Então, a gente, na verdade, tem uma... Como é que eu posso dizer? A gente tem uma missão que tira um pouco do nosso peso de ter que gabaritar biologia ou gabaritar química, né? A gente, quando faz uma média de nota que a gente tem que ter na UERJ, por exemplo, a gente sempre pensa assim, eu tenho que ir muito bem na redação, porque aí, né, a biologia eu já tenho que tentar acertar o máximo, só posso errar uma. Mas, tá, você erra uma na biologia, mas aí você vai mal em redação, tipo, tira 14. É difícil você ter pessoas que tiram 14 e passam. Entende? Tipo, é tudo um equilíbrio. Né? Na UERJ é muito cruel essa questão da pontuação, né? É por detalhe mesmo, tá? Então, nós vamos conversar sobre, eu gostaria muito que você me interrompesse, se fosse o caso, que você me chamasse, porque é importante, essa aula, ela é para você que quer a UERJ, a gente sabe que muitos de vocês aqui, né? Eu poderia falar aqui que 90%, né, tem essa pretensão de entrar lá exclusivamente, né? Então, vamos tentar dentro de uma lógica do outro lado, né? Não do lado do professor em si, mas do lado do corretor, tentar ver o que esse cara quer, como que a gente pode fazer o que esse cara precisa que a gente faça, tá? Então, eu montei aqui, né, ainda na sequência da nossa aula, né, porque semana passada nós conversamos a respeito da redação do Enem, vocês apresentaram aí, né, cada uma apresentou uma conclusão e tal, que era sobre aquele tema que eu coloquei para vocês, né, de preconceito linguístico, e aí a gente começa a ver a questão da conclusão no modelo ERJ, tá? A questão é a seguinte, esse verso aqui, esse poema, ele vai servir para disparar na gente um pensamento a respeito, tá? Então, é bom a gente pensar sobre. Vamos disparar o nosso conhecimento, vamos disparar a nossa discussão em cima desse texto, tá? Escrever é fácil? Escrever é estar no extremo de si mesmo, e quem está assim se exercendo nessa nudez, a mais nua que há, tem pudor de que outros vejam. O que deve haver de esgar, de tiques, de gestos falhos, de pouco espetacular, na torta visão de uma alma, no pleno estertor de criar. Então, o que acontece, gente? A gente tem, na verdade, uma primeira concepção de que, assim, a gente, dentro da UERJ, precisa se desnudar, precisa retirar a vergonha que é se expor, né? A vergonha que é expor o que a gente pensa. Não porque o que a gente pensa é ruim, mas sim porque estamos amarrados, estamos numa camisa de força que foi colocada ao longo de anos e anos de vestibular, né? Ao longo de anos e anos de bancas ditando o que tínhamos de fazer ou não. Então, o principal, principalmente para você que quer muito ERJ, eu aconselho que... Eu sei que você tem o seu caderninho para anotar, né, as coisas que eu falo, mas eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar sobre a redação ERJ é: eu posso ter liberdade para escrever o que eu quiser. Esse é o primeiro ponto. Eu posso ter liberdade para escrever sobre o que eu quiser. E aí você fala assim, já, mas calma aí. Se me deixar muito livre, eu também acho problemático, porque aí eu vou fazer o que eu quiser e aí eu não sei como que isso vai rolar, né? Como que eu vou conseguir ali lidar? Eu tenho que ter um direcionamento.
direcionamento você tem através do tema. Né? Hoje a gente não vai discutir tema da UERJ, a gente vai discutir estruturas da UERJ, a gente vai discutir o que a correção espera de você, a gente vai discutir qual é o molde, né? Qual é, na verdade, a concepção que a gente tem sobre a redação da UERJ, tá? Só que isso do ponto de vista da banca em si, tá? E não de achismos e não de coisas que se leem na internet, tá bom? Então, é só para a gente parar para pensar, né? Veja que essa poesia que é trazida aqui para a gente, quando a gente pensa assim, escrever é estar no extremo de si mesmo, e quem está assim se exercendo nessa nudez, a mais nua que há, tem pudor de que os outros vejam o que deve haver de esgar. Esgar é careta, né? A partir de uma concepção de sofrimento, porque escrever redação é um sofrimento. Escrever bem é uma arte, desenvolvida a partir de todo um envolvimento de 300% com o tema que você está tratando, tá? Então, para começar, é isso que a gente precisa saber. Na UERJ, a gente pode ter a liberdade para escrever, ok? E aí, esse texto aqui é um texto do coordenador de redação da UERJ, que se chama Gustavo Bernardo. Eu tive a honra, vocês sabem que eu me formei na UERJ, eu tive a honra de ser aluna desse cara. Ele é incrível e ele é o que encabeça o vestibular da UERJ e a redação e todas as discussões, tá? Então, vamos acompanhar aqui, vamos pensar sobre tudo que ele falou, sobre todas as pistas para que a gente tenha, de uma vez por todas, visto que estamos em junho, chegamos ao meio do ano, para que a gente tenha, de uma vez por todas, o pensamento do que a gente precisa fazer na UERJ. O quão livre eu posso ser, ok? Quem conhece o meu livrinho Redação Inquieta, publicado no século passado, em 1985, sabe que os versos acima, de João Cabral de Melo Neto, compõem a sua epígrafe. Os versos ajudam a explicar por que os alunos correm para pôr a sua redação debaixo da pilha de redações, na mesa do professor, pedindo para não lermos na frente deles. Eles, os alunos, têm medo não tanto da nota, mas principalmente de olhar e da opinião do professor, porque ao escreverem, de algum modo, sentem que chegaram perto do extremo de si mesmos. E aí eu faço a pergunta para vocês. Eu sei essa resposta, eu posso falar aqui quase que todos os nomes que estão presentes nessa aula. Mas quantos de vocês já não pegaram a folha de redação lá no presencial, né, e botaram embaixo das outras redações, ou falaram assim, não lê agora não, né, Tainá? Quantos de vocês já não fizeram isso? Né? Por que você já fez isso? Né? Por que você já colocou ali embaixo? Não lê agora não, e me pediu, né? Não lê agora não, lê depois. Porque talvez você tenha vergonha, embora em termos técnicos você não precise ter, mas talvez você tenha vergonha de como você se manifestou, né? De como isso atingiu a superfície do texto, do quanto você se envolveu com aquele texto, e o medo de errar, né? O medo de estar errado, o medo de falhar, que é uma coisa com a qual a gente não lida bem, inclusive desenvolvemos vários problemas psicológicos em função disso, né? O fato de que não podemos falhar e que não podemos errar. Então, assim, se eu falho com a Jajá, poxa, ela vai ficar chateada, ela é minha professora, ela se empenha muito, ela está sempre comigo, ela espera muito de mim, então eu não quero decepcioná-la. E eu acho que é esse o sentimento de todos vocês que agora, nessa nossa realidade online, né, o pensamento de todos vocês que, ao clicar e anexar a redação e enviar para o e-mail, antes de você dar send, ali, antes de você dar enviar, você pensa assim, caraca, será que é isso? Você dá uma outra olhada, quer dizer, há um medo que se sente, né? Escrever não é fácil. Se acharmos que é fácil, desanimamos rápido. Escrever é difícil tanto para o iniciante quanto para o romancista consagrado. A rigor, ninguém aprende a escrever, porque todo mundo está sempre aprendendo, a cada texto e a cada momento.
Não são apenas os candidatos ao vestibular e os nossos alunos que sofrem para escrever, nós também. Se não nos lembramos disso, não avaliamos bem as redações deles. Então, já existe uma concepção de empatia nessa correção, pessoal. Isso é muito importante para a gente, né? Se eu tenho a concepção de que o meu aluno tem dificuldade de escrever, de que qualquer pessoa tem dificuldade de escrever, inclusive eu, essa redação ela precisa ser lida de um modo, né? De um modo específico. Eu não posso olhar de uma maneira mecânica, eu tenho de valorizar absolutamente tudo, ok? A dificuldade de escrever, que é natural, que é normal, deriva da dificuldade de ter opiniões próprias. Do mesmo jeito que escrever não é fácil ter uma opinião sobre qualquer que seja o assunto. Defendemos mal as nossas opiniões porque, comumente, elas não são de fato nossas, apenas as repetimos sem pensar, ou pensando muito pouco a respeito. Por isso, quando contestados ou ridicularizados, mudamos tão rapidamente de opinião. Sabe quando eu falo assim, sério que você pensa isso? Na hora você fica assim, ai meu Deus, não é, mais ou menos. Quer dizer, você foge do posicionamento de si mesmo, porque nem você tem a certeza de que aquilo que você está pensando é o certo, muitas aspas, né? Essa concepção de certo e errado, que também é uma coisa que eu proíbo vocês de colocar, né, na redação, é justamente porque isso é um conceito muito relativo. Então, a gente evita essas palavras, né? Quando a gente está falando de uma problemática social, por exemplo, ou de um comportamento negativo para a sociedade, a gente costuma usar adequado socialmente, inadequado socialmente, é melhor do que você colocar que uma coisa é certa ou que uma coisa é errada, tá bom? A construção de uma opinião pessoal ou de uma ideia própria é muito difícil, demandando pesquisa, reflexão, paciência, silêncio, introspecção e elaboração. É preciso reconhecer essa dificuldade para poder valorizar tanto as opiniões alheias quanto as nossas poucas boas ideias. Uma boa opinião é fruto de reflexão, maturação, paciência e tempo. Por isso, se o aluno ou candidato ainda não tem uma opinião bem formada sobre o tema, ele deve mostrar seu esforço de construir essa opinião. Então, é o processo, né? Claro que ao longo do ano, a gente vai conversar sobre o livro, né? Sobre toda a questão temática que envolve o livro 1984, que é o que vai cair, né, lá na redação. Mas, para além disso, é importante que a todo momento você desenvolva uma opinião bem formada sobre aquilo. Não sei com quem foi, acho que foi com a Tainá. Tainá, se não foi com você, você me corrija, mas eu lembro que uma vez a gente estava conversando e você falou assim, caraca, eu vou ter que defender uma coisa que eu não acredito. Eu não acredito nisso, e aí eu vou ter que defender. Acho que foi sobre o tema da questão do pagamento das universidades públicas, vocês lembram? Não, foi, tem que fazer o pensamento contrário. Isso. E aí é muito difícil você defender uma coisa com a qual você não concorde, mas assim, às vezes é um exercício que a gente precisa. Mas a gente sabe que a qualidade daquele texto não vai ser, de fato, a melhor, visto que a gente não acredita naquilo que a gente está escrevendo. É como defender alguma coisa na qual você não tem nenhum tipo de, né, com a qual você não tem nenhum tipo de aproximação ou identificação, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como? Levantando possibilidades, né? Então, como é que a gente vai construir essa opinião? Levantando possibilidades de abordagem, elaborando hipóteses alternativas e fazendo perguntas tanto ao tema quanto ao leitor, quanto ainda a si mesmo. Usado com economia, indicadores de que está pensando. Ora, qual é a palavrinha que indica bem o que estamos pensando? A palavrinha talvez. Mostrar a sua dúvida mostra que você está pensando, porque pensar é simplesmente igual a duvidar. Aí você pensa assim, pronto, acabou. Falou de palavra talvez. Eu mesma, que dei aula para vários de vocês, aula particular para vários de vocês, ou até mesmo dentro do próprio curso, eu sempre falo, pessoal, talvez não, talvez não, talvez no Enem não, porque o talvez é um advérbio de dúvida que denota essa incerteza, quando, na verdade, a dissertação ela é o texto das certezas. Só que quando a gente entra aqui nesse mundo, a gente está entrando no mundo da UERJ, que é um mundo completamente diferente do mundo do Enem, e essas palavras são as palavras do Gustavo Bernardo, que é o
grande coordenador da banca de vestibular de redação, e é ele quem passa para nós, corretores, o que temos de fazer e o que não temos de fazer. Então, assim, essa aula para você que vai fazer o ERG, ela é reveladora. Ela é, na verdade, o que qualquer pessoa gostaria de ter. A visão de quem está do outro lado e a visão de quem passa a orientação para as pessoas que corrigem a redação de vocês, tá? Todos conhecem a frase de Descartes, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Em geral, conhecem, porém, apenas a metade da frase. A frase completa é... Aí eu não vou ler isso aqui não, tá? Apesar de saber, eu não vou passar vergonha com esse latim. Que significa penso, logo existo, ou o que é o mesmo, duvido, logo existo. Esta sentença nos permite concluir que quem não duvida, não pensa. Quem só tem certezas as quais repete sem parar, já não pensa mais. O que nos leva a uma segunda pergunta. A segunda pergunta é: como definir a redação argumentativa? Então, com que noção de redação argumentativa a gente está trabalhando na UERJ em si, tá? A redação argumentativa, também conhecida como dissertação, pode ser definida como a ação de defender uma opinião própria por meio de argumentos articulados entre si. Os argumentos sustentam a defesa da opinião. O que constitui um argumento é um conjunto de evidências articuladas entre si. Os argumentos precisam ser tanto suficientes e pertinentes quanto válidos e verdadeiros. Na redação pode-se defender qualquer opinião, mas se, e somente se, ela estiver sustentada em argumentos. Argumentos estes que devem ser apoiados em fatos. Temos direito à nossa própria opinião, mas não a nossos próprios fatos. Então, a ideia de que você precisa colocar ali o que você pensa, só que isso tem de ser pautado, né, com base em algum tipo de conhecimento de valor social, tá? É um conhecimento legitimado, tá bom? Se eu defendo que a Terra é plana, contra todas as evidências científicas, apenas porque alguns imbecis me mandam repetir isto, a minha opinião não é de modo algum válida. Se eu defendo que não há aquecimento global, eu preciso ter dados que sustentem a contestação da teoria vigente, bem como a elaboração de novas hipóteses nessa questão. A primeira opinião é indefensável, porque não há qualquer evidência que a sustente. A segunda opinião é muito difícil de defender, mas não impossível, porque os piores efeitos do aquecimento global ainda não se fizeram sentir. Eu posso ler uma redação que defenda essa posição e discordar de todos os seus argumentos, mas ainda assim lhe dar a nota máxima, porque ela tem argumentos e eles estão bem articulados entre si. Então, quando a gente pensa a respeito dessa questão, nesse momento do texto, a gente também faz cair por terra uma concepção que os alunos têm na UERJ de que a gente não pode usar a citação ou que não é tão bacana usar a citação, né? Veja, a citação é um recurso argumentativo, a gente usa para justamente comprovar, para se pautar numa concepção, né? Para, na verdade, ganhar uma credibilidade. E aí, muitos alunos ficam pensando assim, não, mas a citação é uma coisa muito de Enem, porque, na verdade, no Enem é obrigatório. É obrigatório você colocar uma interdisciplinaridade, ou com base na filosofia, na sociologia, na literatura, seja lá em que área do conhecimento, na arte, enfim, né? Na UERJ, a coisa não seria obrigatória, porque não existe obrigação na redação da UERJ. Tá? Eu sei que essa frase que eu estou falando agora é uma frase muito forte, e é uma frase que deixa você um pouco confuso do ponto de vista que, como assim eu não tenho obrigação na redação da UERJ? Então quer dizer que eu posso escrever até na primeira pessoa, por exemplo, porque eu sei que eu sou obrigado a colocar na terceira pessoa, mas e aí? Então, pasmem. Existe já o direcionamento para nós corretores, para que não derrubemos as notas de vocês com a primeira pessoa. Com a primeira pessoa do singular, eu não estou falando primeira pessoa do plural, que é o nós, que normalmente alguns alunos já usam. Eu estou falando da primeira pessoa, do eu. Primeira pessoa do singular.
Então, já existe o direcionamento para que você, de repente, agora, no vestibular de 2021, que você coloque eu e que você possa, de repente, tirar a nota máxima. Aí tu fala, cara, já, isso é absurdo, tipo, isso nunca aconteceu. De fato, as coisas vêm mudando muito lá dentro. Cada vez o vestibular da UERJ está mais distinto, está mais, como é que eu posso dizer? Está mais humano, está menos fora da caixinha possível, tá? Essa é uma regra das nossas correções de redação. Esse é o ponto, hein? Nós avaliamos apenas e tão somente a qualidade da argumentação, porque não importa se concordamos ou não com a opinião ali expressa. Essa também já é uma diferença capital entre as propostas de redação da UERJ e do Enem. Por quê? Porque ali não interessa se a pessoa é de esquerda, de direita, ou de cima, de baixo, ou se a pessoa tem de seguir um ponto ou não seguir, não interessa. O Enem, a gente é muito amarrado. Se alguém colocar para a gente, né, que a gente precisa defender, por exemplo, a rotação dos ministros no Brasil, que essa rotação é importante para movimentar o setor, né? Por exemplo, vários ministros da saúde, vários ministros da educação. Se o Enem colocar que isso favorece, a gente vai ter de aceitar que aquilo favorece. A gente vai ter de aceitar aquele tipo de movimento temático que a banca está dando. Na UERJ, não. Na UERJ, você não precisa dizer o que a UERJ, o que a banca quer ouvir. Você precisa construir com uma qualidade, de modo que a gente até pode não concordar, mas, tecnicamente, você sustentou o que você falou. Isso já é importante, tá? Pessoal, tá tudo bem até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala comigo. Mas já. Fala. Não é meio perigoso uma pessoa não concordar com a gente, porque pode ser que a gente não, tenha sido muito claro, ou tenha, dado ideias opostas, contradição, alguma coisa assim? Então, é justamente isso, essa questão que ele fala, né? Não tem problema discordar. Não tem problema, se a pessoa não concordar e tal, não tem como, assim, sabe? A é A, B é B, C é C. É claro que você pode, às vezes, e por isso o exercício da redação, né? Por isso que fazer as redações é importante, às vezes no exercício da escrita, você cada vez mais fica, né? Cada vez mais você se faz entender. Isso é um ponto. Beleza, compreendido. É isso que a gente vai trabalhar para chegar lá na hora e a pessoa, mesmo que não concordando com você, mesmo que ela não ache que nada que você falou faz sentido do ponto de vista ideológico dela, né? Mesmo assim, que ela possa te dar a nota máxima. Não existe essa coisa, por exemplo, no Enem a gente sempre falou, não fala mal do governo, não fala mal do governo e tal. Se você, por exemplo, na UERJ, quisesse falar mal do governo, apresentando boas estratégias e sem ferir os direitos humanos, né, que isso aí independe de ser o UERJ ou o Enem, enfim. Se você conseguisse fazer isso, mesmo que alguém lá não concordasse, você poderia tirar a nota máxima, porque a questão não é o que você fala, esse é o ponto, não é o que você fala, é o como você vai falar. Se essa sua construção argumentativa estiver bem sustentada e fizer sentido, tiver uma progressão temática, for ali com todas as conexões, né, elementos coesivos possíveis dentro daquele contexto ali, não importa nem que você coloque a primeira pessoa, e nem que você fale X ou Y, que a sua ideia vá para o lado X ou vá para o lado Y, não importa. Ninguém vai julgar a tua ideia, Inara. As pessoas vão julgar a maneira como você colocou, e não o que você colocou. Entendeu? Entendi. Vamos lá, então. Como que se avalia a redação no vestibular, tá? Avaliar alguém ou o trabalho de alguém é extremamente difícil, se não é impossível, porque quem avalia nunca sabe tudo o que precisa saber sobre a pessoa para avaliar, né? Ou sobre as condições em que ela fez este ou aquele trabalho.
Não à toa, a própria Bíblia já nos diz em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Por isso mesmo é triste quando vemos tantos com a Bíblia debaixo do braço, mas julgando os outros com o rigor que não usam para julgar a si mesmos. É claro que esse texto aqui é um texto que foi feito para a comunidade de professores, mas como foi feito por uma pessoa, a gente também consegue entender as marcas ideológicas delas, né? Então, aqui eu vejo o Gustavo claramente. Eu vejo claramente os posicionamentos dele e vocês também veem, né? Então, a própria ideia de falar que a Terra é plana, a própria ideia de você trazer a questão religiosa, a questão da Bíblia, que hoje nós temos, né, no poder, uma aproximação da igreja muito forte. Então, a gente já consegue ver marcas de autoria, as marcas de autoria dele, né? E aí, nós, continuando aqui na leitura, a gente tem o seguinte: por isso mesmo é triste quando vemos tantos com a Bíblia debaixo do braço, mas julgando os outros com o rigor que não usam para julgar a si mesmos. A despeito dessa regra de ouro, a avaliação é necessária, em especial na educação. A avaliação justa na vida ou na escola é um horizonte que devemos perseguir, mas sempre sabendo que todo horizonte, por definição, se afasta de nós na mesma velocidade com que andamos na direção dele. Ora, se toda avaliação é muito difícil, a avaliação de uma redação é duplamente difícil, porque não é possível estabelecer para ela um gabarito fechado. Cada redação particular estabelece seus próprios critérios. A correção de redações é sempre um processo subjetivo e intersubjetivo, que leva em conta muitos fatores, inclusive as outras redações da pessoa avaliada e a relação entre quem avalia e quem é avaliado. Cada professor precisa de estratégias para moderar a sua própria subjetividade, tentando, em termos ideais, comparar a redação de um aluno não apenas com as redações dos colegas ou com seu modelo inicial de redação, mas, antes de tudo, com as outras redações deste mesmo aluno. É o que a gente tem feito, é o processo que a gente tem feito no curso, acompanhado você desde o primeiro momento e observando o seu crescente, né? Todas as pessoas que estão no curso, que desde o início começaram, né, ou que acabaram entrando depois, mas entregaram redações e foram, né, a partir da nossa conversa, no WhatsApp, numa ligação que a gente tenha feito um para o outro, sobre o texto, todo mundo consegue enxergar a melhora. Todo mundo. Não tem um que não esteja já num caminho de excelente para extraordinário. Entendeu? Então, assim, o passo a passo que a gente dá, a gente percebeu, né, nessa fala do Gustavo, que existe essa questão subjetiva, sim, na correção. Mas a gente, enquanto corretor, precisa se afastar um pouco de você. Precisa se afastar um pouco... Desculpa, se afastar um pouco de nós mesmos, do que nós mesmos pensamos, né? Porque é uma análise subjetiva, mas se a gente deixar falar mais alto, de repente, alguém que defenda, por exemplo, o governo atual, eu vou pegar uma redação dessa e não vai conseguir separar. Então, eu preciso separar, mesmo que a pessoa defenda o governo atual e eu seja absolutamente contra, eu preciso afastar, né, da minha própria visão aquilo. Senão, vai ser aquela coisa assim, a professora estava de mau humor e aí deu essa nota hoje. Não pode ser assim o processo de vestibular. O vestibular é um concurso público, ok? E se é um concurso público, a gente, de fato, precisa ter ali o critério de isonomia, todo mundo tem que ter a mesma capacidade e condição de fazer, nós, corretores, temos de ter a mesma condição de corrigir e por aí vai, tá? Assim como não é fácil escrever, também não é fácil dar aula de redação. Envolve não somente muito trabalho, mas também muito estudo, muita habilidade e, principalmente, muita empatia. Nos concursos de massa como vestibular, a relação entre quem escreve e quem avalia é ainda mais complicada e subjetiva, porque quem avalia não conhece quem escreve, bem como vice-versa, o que gera uma impessoalidade perigosa, a qual, paradoxalmente, amplia a subjetividade. Como ter empatia com uma pessoa que eu não conheço? Como escrever para alguém que vai me avaliar, mas que eu não sei quem é? No caso, vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, o que eu sou e alguns dos meus posicionamentos. Isso, de alguma maneira, para vocês, deveria trazer uma... Como é que eu posso dizer?
Não uma tranquilidade de 100%, né? Mas isso deveria trazer uma tranquilidade de 80%. Você sabe quem vai corrigir a sua redação, que no caso sou eu, você me conhece, você sabe meus posicionamentos, você sabe em que eu acredito, no que eu acredito, você sabe das minhas práticas, você me acompanha nas redes sociais, você sabe o que eu faço, para onde eu vou, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de beber. Você me conhece. Então, o próprio fato de você já me conhecer já traz aí um peso enorme para que você seja mais livre comigo, ok? Nos vestibulares costuma-se moderar a subjetividade através de dupla correção cega, pela qual 2 professores avaliam as mesmas redações sem que um avaliador saiba o nome do outro, nem que notas atribuiu. Se a diferença entre as notas é menor do que certo percentual, tira-se a média das 2 notas. Se a diferença entre as notas é maior do que este percentual, configura-se uma discrepância. Convoca-se, então, um terceiro avaliador ou da equipe... ou da equipe de supervisão ou da própria banca para rever as 2 avaliações e atribuir a nota final. O processo de correção se torna uma discussão coletiva para benefício dos candidatos e do exame, que assim fica um pouco mais justo. A UERJ busca justiça, ok? Esse é um ponto que a gente está vendo desde o início. A UERJ busca ser justa com você. E daí vem a principal pergunta, né? Qual é a diferença entre a redação do Enem e a redação da UERJ? Faço esta comparação porque os candidatos passam mais tempo treinando para o Enem do que para a redação da UERJ, né? Faço esta comparação também porque muitos professores não só corrigem a redação do Enem, como preparam seus alunos para o Enem, apenas para o Enem, e nada mais, tá? Entretanto, as propostas de redação e da correção da redação do Enem e da UERJ são opostas entre si. Cara, quando o chefe e o dono da porra toda fala que são opostas, meu amigo, é como se você não pudesse fazer o que você faz no Enem. É bizarro isso, né? Ele mesmo fala, são coisas opostas. Então, assim, se são opostas, cara, deixa pra lá. Não se paute em redação nota 1000 do Enem para fazer uma redação 20 na UERJ. Até porque, né, eu vou mostrar para vocês, ainda hoje, redações 20 na UERJ. Você vai ver que não tem muito a ver com o Enem, tá? Mas vamos lá. Primeiro, a proposta da redação do Enem obriga os candidatos a defenderem a mesma opinião, inviabilizando a defesa de qualquer opinião realmente própria. É o que a gente conversou. No tema do Enem, você tem de olhar, tem de problematizar e tratar tudo aquilo ali como um problema. Você trata tudo como um problema, dá 2 soluções e tudo bem. Você tem até uma competência específica, né, que é a competência 5 no Enem, para avaliar, né, quais são as suas propostas para os problemas que você mesmo trouxe ali para a discussão, tá? Ou o candidato concorda com a opinião da banca, que fica clara na proposta da redação, ou corre o risco de ter a redação zerada. Na redação do Enem, cada corretor corrige em casa, com supervisão à distância. Logo, o trabalho da correção é antes individual do que em equipe. A correção é feita por 5 quadros estanques de competências, atribuindo graus entre 0 e 2 a cada quadro. São os níveis, né? Que a gente conversa sempre. O 0, o 40, o 80, o 120, o 160 e o 200. Ora, a correção por quadros estanques de competências fragmenta a percepção da redação, fazendo com que o avaliador não enxergue a redação como um todo, mas apenas como um conjunto de aspectos técnicos desconectados entre si. Além disso, a correção por quadros estanques de competências empurra as notas para a média, porque os avaliadores tendem a não atribuir nem a nota mínima, nem a nota máxima a cada quadro. A redação da UERJ, por sua vez, é elaborada a partir da leitura de um romance previamente indicado. No vestibular 2020, realizado em 2019, o romance foi Vidas Secas, né? E no de 2021, a ser realizado em 2020, vai ser o 1984, como a gente conversou. Na redação da UERJ, pede-se a discussão de uma determinada questão polêmica levantada pelo romance, deixando claro que se aceita qualquer opinião do candidato a respeito do tema,
desde que esta opinião esteja apoiada em argumentos válidos, verdadeiros, pertinentes e suficientes. A leitura do romance e a sua discussão com colegas e professores facultam a cada candidato a possibilidade de escrever uma redação com argumentos previamente amadurecidos. Então, assim, você lê o livro, você vai discutir esse livro comigo, a gente vai fazer aulas a respeito e você vai chegar lá com uma infinidade de argumentações. É como se você chegasse lá com a redação já pronta. Pessoal, isso não dá um pouco de tranquilidade para vocês? Em algum grau? Me respondam isso. Júlia, Tainá, Sara, todo mundo que está aí. Isso não dá uma tranquilidade de alguma maneira? É porque sim. Já sabe uma direção. Sim. Porque, cara, você meio que... Entendeu? Tipo, você já vai... Primeiro que, assim, a gente já vai ter um olhar sobre. A gente vai levantar 350 milhões de possibilidades. Aí a gente já vai meio que... Ah, tá, se cair isso, eu falo sobre isso, aí posso trazer dessa forma. Então, quer dizer, você não é pego de surpresa, né? Isso é muito bom. E, pelo ponto de vista de repertório sociocultural, isso também é bom porque está obrigando você a ler, né? Você, no caso, lê agora com toda essa dinâmica da UERJ, de livros, enfim. Você, no mínimo, tem lido 3 livros importantíssimos por ano, que você tem a obrigação de fazer o vestibular e ler aqueles livros. Em São Paulo, isso já se manifesta de uma maneira perfeitamente comum. Eles já são muito acostumados, né, a ler sobre várias obras, de diversos polos, e não à toa, eles são muito melhores do que a gente, né? Do ponto de vista do conhecimento técnico mesmo, né? Eles são melhores que a gente. A gente acho que não tem nenhum tipo de problema da gente assumir isso, né? Assim, o ensino de São Paulo, ele está muito à frente, muito à frente, muito à frente. Eu não estou falando de ensino de pré-vestibular que mata a sua cabeça, não, tá? Não estou falando disso, não. Eu estou falando de ensino mesmo, da academia em si, né? Da faculdade em si, da formação em si, tá? Bom, vamos lá. A correção da redação da UERJ é presencial em equipe no campus da universidade. A correção assume a subjetividade da tarefa e busca ser totalizante, atribuindo um grau geral a toda a redação, de preferência par, correspondendo aos conceitos. Excelente, boa, média, fraca, muito fraca e nula. A cada ano, para cada proposta de redação, construímos um quadro para caracterizar os perfis de redação que justifiquem cada valor atribuído, bem como possibilidades de combinação de critérios. Então, assim, a coisa é apresentada. Gente, isso aqui é uma redação excelente. Isso aqui seria uma redação excelente. Ó, com esses tópicos aqui. Isso aqui seria uma redação média, com esses tópicos aqui. Isso aqui seria uma redação muito fraca, com esses tópicos aqui. Tá? Então, isso, assim, já é um direcionamento para que as pessoas... Porque é numa grande sala que se faz isso, né? Então, são vários os espaços em que a correção da UERJ acontece, mas tudo lá dentro, tudo em loco, né? Tudo dentro ali daquela estrutura. É tudo muito particular. Por isso que eu falo assim, a nossa equipe aqui é 90% UERJ, né? A equipe do JLMed. E quem é UERJ carrega isso no coração de uma maneira que, assim, é bizarro, faz parte da identidade da gente, sabe? Tanto é que a gente se define como uergiano. A gente se define assim. Entendeu? Tipo, é uma coisa que faz parte da gente de uma maneira tão forte, né? Porque tudo nessa universidade é muito humano, é muito voltado para si, sabe? E aí, a partir dessas concepções, né, dessas possibilidades de correção, a pessoa vai considerar, tá, isso aqui é uma redação excelente, isso aqui é uma redação boa, e aí a média vai se construindo. Os avaliadores devem valorizar qualquer opinião, desde que ela contenha
desde que ela conte com argumentos que a sustentem. Os avaliadores sempre devem se lembrar de que, se a redação de determinado candidato nos incomoda ou nos irrita, a releitura é imprescindível, porque há forte probabilidade de que a redação confronte as nossas convicções, e, nesse sentido, ela tem efeito e pode estar tecnicamente boa, mesmo que defenda uma opinião oposta à nossa. Então, qualquer redação que nos irrite é colocada na mesa. E aí, pessoal, vamos pensar sobre essa redação aqui. Gente, em que tempo, em que possibilidade no Enem você pode fazer isso? Quer dizer, você tem ali um computador, um sistema, você entra, tem que produzir tantos por dia. Você não tem possibilidade de discussão, né, no Enem. Na UERJ você tem. E discussão mesmo com pessoas, com várias pessoas, né, para avaliar, de repente, uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você tem como premissa aqui dentro, né, de modo de vida, mas que pode estar tecnicamente boa e pode tirar 20. Como já foi dito, não nos cabe avaliar a qualidade da opinião, mas sim a qualidade dos argumentos que sustentem a opinião. Então, vamos lá. Essa pergunta aqui, isso aqui vai gerar uma confusão dentro de você, mas estamos pensando sobre o processo. O treinamento de redação ajuda a fazer a redação do vestibular? Então, as redações que vocês me entregam semanalmente, elas vão ajudar na redação no dia D? Sim e não. Sim, porque este treinamento ajuda bem os iniciantes e os menos preparados a fazerem redações mais próximas da média geral. Também devo responder não porque treinar redação é uma contradição nos próprios termos. Se treino alguém a escrever, isto é, a pensar, acabo ensinando-o a não pensar. Olha essa declaração. Se eu treino alguém a escrever, isto é, se eu treino vocês para que vocês pensem, eu acabo ensinando você a não pensar. Por quê? Porque eu tiro de você justamente a liberdade do pensar. Eu treino vocês a partir de uma perspectiva, tá? O treinamento da redação tende a pasteurizar os textos dos candidatos, levando-os a usarem todos os mesmos recursos e as mesmas palavras, o que transforma eventuais qualidades em defeitos. Os corretores ficam cansados de ler as mesmas estruturas, os mesmos conectivos e as mesmas citações, o que os leva com razão a penalizar as redações que se repetem como se saíssem de uma máquina enguiçada e não da cabeça pensante de um candidato. Dessa maneira, o treinamento tende a prejudicar os candidatos medianos e principalmente os candidatos melhor qualificados, trazendo-os também para próximo da média. No caso deles, trazendo-os para baixo, mediocrizando o seu trabalho e o seu valor. Sugiro sempre aos candidatos que aproveitem o que for possível dos treinamentos e das dicas, mas, ao mesmo tempo, recomendo enfaticamente que protejam a própria opinião. Quando se defende uma opinião diversa da nossa, cometemos muito mais erros de todo tipo, da argumentação à gramática, simplesmente porque, no fundo, não concordamos com o que estamos escrevendo. Pessoal, isso aqui não assim, não escute o que a Jajá está falando, não é isso. A questão é, você pode escutar o que a Jajá está falando, mas sem deixar de levar em conta aquilo que você acredita enquanto argumento. Veja, você vai me usar para pegar uma técnica, mas você não vai defender, e eu nem prezo isso. Essa declaração aqui não é para mim, tá, gente? Essa declaração não é para mim. Ela é para professores, na instrução de seus alunos. Porém, eu não me enquadro nesse perfil porque eu não digo para você o que você deve pensar e defender. Vocês sabem disso. Inclusive, quando vocês me entregam redações, eu faço de tudo para não alterar absolutamente nada do ponto de vista temático. Então, eu não peço para vocês isso. Então, isso aqui não é uma coisa que caiba ali, né? Na minha carapuça. Isso não existe.
Mas a ideia é, tenham sempre a opinião de vocês. Me usem para a técnica e não para que, tipo assim, já, o que você acha? Tipo, a já falou 3 argumentos, então tá, eu vou nos 3 argumentos. Cara, pense outra coisa. Se você quiser pensar outra coisa, pode pensar, você é livre para isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Enquanto eu bebo uma água? Ou tá tudo bem? Tá tudo bem. Júlia, Tainá, Sara, Érica. Certo. Tudo bem. Tudo bem? Beleza. Vamos lá, então. Posso escrever na primeira pessoa do singular? Posso escrever na primeira pessoa do singular? Essa é a pergunta. Essa é uma questão nevrálgica. Sempre tenho vontade de responder, não só pode, como deve. Pessoal, eu vou falar pela 3ª vez. Essa pessoa que escreveu esse texto é quem manda em quem corrige. É quem manda em quem corrige. Tá? Uma das recomendações recorrentes é a de não falar jamais na primeira pessoa do singular. De nunca escrever. Eu penso que, ao contrário, ensina-se o candidato a optar pelo plural de modéstia. Nós pensamos isso ou aquilo, ou pela indeterminação do sujeito, dizendo, pensa-se isto ou aquilo. A primeira consequência dessa recomendação é a de que o candidato se convencer de que não pode expressar a própria opinião, já que não pode falar em seu próprio nome. Essa recomendação, no meu entender, absolutamente equivocada, é corroborada pelos professores, infelizmente, que orientam os alunos a esquecerem a própria opinião, o que gera contradição absurda, já que a dissertação é a defesa de uma opinião pessoal. E muitos de vocês a vida inteira falaram isso. Porra, mas eu tenho que defender uma opinião minha, mas eu não posso falar eu? Como assim? Então, é o deslocamento, né? A gente vive falando isso. Cara, não bota... Pessoal, olha só, vamos ter, na verdade, maturidade para entender certas coisas. A gente hoje está numa aula de UERJ, então você vai me ver defendendo tudo que a UERJ prega. Beleza, mas se eu estiver na aula Enem, eu vou defender tudo que o Enem prega. E quando eu estiver na aula de Souza Marques, eu vou defender tudo que a Souza Marques prega. Você está entendendo? Então, assim, isso é uma questão... Cara, o problema, eu acho que a grande demanda de vocês é justamente, cara, quando que eu tenho que ser assim, quando que eu tenho que ser assado? Quer dizer, já não bastassem todas as informações que vocês têm de ter, de todas as disciplinas, vocês ainda têm de levar, né, modelos de redação, não só um, né, às vezes 2, 3, dependendo das provas que vocês possam fazer. Mas eu sempre fui a pessoa que falei para você assim, ó, primeira pessoa não, principalmente no Enem, né? Primeira pessoa não, de jeito nenhum e tal, expliquei por quê, sempre justifico as minhas escolhas e as minhas orientações para vocês, tá? Mas essa orientação aqui é uma orientação que é importante para esse modelo de redação, que é o modelo da UERJ, tá? Então, esse exercício de que você não pode expressar a sua própria opinião já te afasta, de alguma maneira, em algum grau, da questão genuína da tua essência, né? Você se aproxima de quem você não é, ao invés de se aproximar de quem você é e escrever na primeira pessoa, tá? Essa recomendação, no meu entender, absolutamente equivocada, é corroborada pelos professores, infelizmente, que orientam os alunos a esquecerem a própria opinião, o que gera contradição absurda, já que a dissertação é a defesa de uma opinião pessoal. Se não posso ter opiniões, então não posso escrever uma dissertação, que é justamente a defesa de uma opinião. Por isso, enfatizo que, na verdade, as 3 opções, eu penso, nós pensamos e pensa-se, são válidas. Nenhuma delas está errada. O candidato pode muito bem alternar as 3 pessoas, para deixar o texto mais dinâmico. Entretanto, a insistência no plural de modéstia ou na indeterminação do sujeito, excluindo a alternativa da primeira pessoa do singular, tem como efeitos colaterais indesejados a mediocrização da redação, primeiro, e a atrofia do pensamento, a seguir.
como se nos mandassem não pensar. Eu, assumindo sempre que sou eu quem fala, recomendo que o aprendiz de redação procure escrever na primeira pessoa do singular, porque, historicamente, os principais escritores dos séculos 20 e 21 escrevem na primeira do singular. Pedagogicamente, escrever na primeira pessoa do singular ajuda a pensar, portanto, a construir argumentos. Politicamente, escrever na primeira pessoa do singular ajuda a pensar pela própria cabeça, portanto, a não se deixar manipular pelo discurso alheio. Evitar escrever eu acho que ou penso que induz a pessoa a não achar ou pensar mais nada, levando-a a não concordar com aquilo que ela mesma escreve, o que provoca erros graves de concordância verbal. Por que concordância verbal? Porque o verbo tem a relação com o sujeito. E se não é o seu sujeito, se não é você, né, se não é assim, a primeira pessoa, você pode confundir, né? Aí você erra. A concordância, olha só como a questão de liberdade de escrita, ela também carrega questões gramaticais. O fato de, às vezes, você trocar uma concordância pela outra é porque simplesmente você está se deslocando de quem você é e assumindo um terceiro momento, né, uma terceira pessoa, que se afasta de quem você é. E nessa você erra a concordância verbal. Aí tu pensa assim, pô, mas concordância verbal é só relação de sujeito com verbo? É relação de sujeito com verbo. Relação. Relação é envolvimento. Relação é vínculo. Relação é esperança, é expectativa. É a expectativa que você tem colocada em cima de alguém. E aqui, no momento da redação da UERJ, você confronta esses dois lados, né? Então, fica uma perspectiva meio esquizofrênica, né? Ele até usa esse termo aqui. Então, vamos lá, ó. Ninguém escreve ou fala nós vai porque não sabe que o certo é nós vamos, mas sim como sintoma do esmagamento da individualidade e da dignidade por esse tipo de recomendação esquizofrênica. O adjetivo esquizofrênico aqui não é exagero. Se mando escrever uma dissertação que é a defesa de uma opinião e depois mando não expressar a própria opinião, então eu dou duas ordens contraditórias, o que revela a minha esquizofrenia e, ao mesmo tempo, provoca a esquizofrenia no outro também. Devo, no entanto, fazer ressalva óbvia. Não basta escrever eu acho que. É preciso primeiro achar mesmo alguma coisa. Ou seja, expressar realmente alguma ideia ou opinião e depois sustentar o que achou ou pensou com argumentos articulados e devidamente apoiados em fatos e evidências. Também é contraindicado escrever eu acho que ou eu penso repetidamente. Por exemplo, no início de cada parágrafo. Porque a impressão é de que o autor do texto está enrolando porque não sabe o que dizer, né? O famoso encher linguiça. Vamos lá. Citar opiniões de outras pessoas pode ser válido? Essa é a pergunta. E a resposta vem no seguinte: sim, porque constitui parte do argumento de autoridade, quando citamos autoridades no assunto para apoiar o nosso pensamento. Entretanto, é necessário primeiro que o autor citado seja de fato uma autoridade no assunto. Um político, por exemplo, não tem autoridade nenhuma em relação a questões sociais, científicas ou estéticas. Às vezes, nem em questões políticas. Então, o tema é sobre política, e você vai usar um político, às vezes nem ele sabe o que é política. Às vezes nem ele exerce uma coisa que a gente possa chamar de política, né? Às vezes, quem está no governo não governa. Às vezes, quem está no governo não traz governo, traz desgoverno. Então, por isso, a gente precisa pensar, né, em quem, né? Na verdade, quem é que tem a autoridade no assunto, né? Segundo, é necessário que a citação se encaixe direitinho na redação, para não ficar deslocada no argumento. Ou seja, você usa uma citação só porque você sabe que é bacana usar uma citação e não porque aquela citação em si cabe direitinho no que você está falando. Tá? Isso é um erro até
muito comum no Enem. Né? O cara sabe que a citação é importante e aí, por isso, ele pega e cita de qualquer maneira, quando, na verdade, não adiantou nada, né? Você, para citar alguma coisa, você tem que criar relações entre o que você citou e o que você quer defender, tá? Terceiro, e mais importante, é necessário que o candidato tenha, de fato, lido o autor citado ou a obra citada, para conseguir estabelecer as relações e as comparações corretas. A citação forçada e aleatória tira a autoridade de qualquer argumento de autoridade. Os treinamentos de redação costumam orientar para citar filósofos e pensadores em geral, mas o resultado tende a ser muito ruim, porque os candidatos não leram os autores que citam, e, em consequência, acabam citando muito mal. O Nietzsche e o Bauman, por exemplo, são autores muito citados, mas quase sempre de maneira inadequada ou simplesmente errada. Como este é um recurso usado por um número muito grande de candidatos, acaba cansando o avaliador e levando a desvalorizar as redações que o usam. Então, aqui seria o seguinte, se fosse para citar, que fosse citado alguém que não tivesse, né, constantemente sendo colocado nas redações. E a culpa, pessoal, a culpa é toda nossa. Nossa, que eu digo assim, estou me colocando como se fosse aluna aqui, né? A culpa é nossa, porque a gente sempre fala, cita fulano, cita ciclano, cita não sei o quê. Mas, na verdade, muitas pessoas citam as mesmas pessoas. E aí fica uma coisa, tipo, super batida, ninguém aguenta mais. Por isso que, às vezes, é melhor que citemos teorias, movimentos literários, por exemplo, do que propriamente uma pessoa, do que propriamente a fala de alguém. Conceitos talvez sejam melhores do que simplesmente a citação do Bauman, ou do Nietzsche, ou do Foucault, ou do Freud, ou de qualquer outra pessoa. Tá? Então, vamos pensar nisso para a redação da UERJ. Tá? Considerando que a redação da UERJ parte das questões levantadas por um livro de literatura, recomendo enfaticamente fazer citações, se for o caso, ou do livro trabalhado ou diretamente relacionado ao livro trabalhado. Por exemplo, de comentários do autor ou de críticas feitas à obra. Claro, não é obrigatório fazer citações, trata-se apenas de mais um recurso possível. Entretanto, se o candidato fizer uma citação, que ela seja pertinente e consequente. A orientação é a de não penalizar quem não cita o livro, porque o candidato não precisa fazer uma crítica literária. Entretanto, valoriza-se quem cita o livro, tanto corretamente porque o leu, quanto adequadamente porque a citação reforça o seu argumento. Não está ali apenas de enfeite para impressionar o corretor, ou seja, cai por terra o que se fala, que, você não precisa, se você citar o livro, vai dar merda, tipo, eles vão te descontar. Entendeu? Isso aqui faz com que caia por terra esse conceito, né? A ideia é que você não vai descontar de quem não citou, né? Mas você vai valorizar quem citou. Então, assim, porque professores têm espalhado, têm difundido a ideia de que não, você não pode citar de jeito nenhum, não. Entende, gente? O buraco é muito mais embaixo. Uma outra pergunta, pessoal. Devo escrever difícil para impressionar? Isso é o que todo mundo acha, né? Ai, não, eu tenho que botar uma palavra difícil para poder... Gente, não. Não. Impressionar, a gente impressiona não com as palavras, e sim como a gente articula a nossa ideia. Não é uma palavra difícil que vai fazer com que as pessoas olhem, nossa, que pessoa mara, ela botou isso ou aquilo. Pessoal, isso não existe. Essas pessoas que estão corrigindo fazem parte de uma elite intelectual que já leu mais que você e toda a sua família junto, sem querer subestimar. Tá? Então, nada que você fale impressiona do ponto de vista vocabular, da palavra difícil, né? Que vocês costumam usar esse termo.
tá? Vamos lá. A resposta para o candidato é, por favor, não faça isso. Ensinam-se os iniciantes a usar conectivos elaborados, mas não se ensinam a fazer as conexões adequadas. Proliferam conectivos ligando nada a coisa nenhuma, além da tendência desastrada de usar onde como conectivo coringa, que isso eu bato lá na aula de gramática sempre. Inclusive, eu sempre digo, o cara que vai fazer redação, que quer tirar 1000, que quer tirar 20 na UERJ e não vai à aula de gramática, esquece. Esquece. Serve de nada. Pode fazer 1000 redações. Vai chegar lá, vai errar na gramática, não vai conseguir tirar nem 18. Tá? Nem 16, nem nada disso. Mesmo sem estabelecer nenhuma relação de lugar ou de usar então para começar cada frase, o que é um absurdo. Ensinam-se iniciantes também a usar mesóclises. Dir-se-ia, falar-se-ia, por exemplo, como se estivéssemos no século retrasado, mas não se ensina a conjugar corretamente os verbos. Mesóclise no século XXI é um pecado mortal do estilo, prejudicando seriamente a clareza do texto e provocando, na melhor das hipóteses, algumas risadas. Pessoal, isso é assim. Você está lá, na verdade, o corretor está lá, segurando a sua redação, você lança uma mesóclise, todo mundo olha um para o lado, assim, um para o outro, fala assim, ih, esse aqui escreveu, ó, dar-te-ia um futuro melhor. Aí todo mundo, kkkk. Isso aqui não é mentira. Quem já fez parte da banca da UERJ sabe que é exatamente isso que acontece. É motivo de risada. O cara que vem com uma mesóclise, ele é um cara que, assim, nesse momento, vai só servir para piada mesmo. Tá? Então, assim, existe um respeito ao outro? Existe. Existe um respeito ao que a pessoa escreve? Existe. Só que existe também o cara que usa uma mesóclise, mas errou uma vírgula separando sujeito de predicado. Porra, errar a vírgula separando sujeito de predicado, esse tipo de erro é um erro muito grave. Quem usa mesóclise não pode errar um sujeito separado de predicado. Não faz sentido. Então, a gente vê claramente que a pessoa só está se utilizando da mesóclise para impressionar, porque ele acha que impressiona. Quando, na verdade, apenas 2% da população brasileira, apenas 2% usam, 2% usam a mesóclise, tá? Você, com certeza, conheceu uma parte desses 2%, né? O presidente Temer gostava muito de mesóclise. E era só o que ele sabia usar mesmo. Bom, ensinam-se os iniciantes, por fim, a usar um vocábulo empolado, burocrático e de cartório, recorrendo a palavras como destarte, decerto, supracitado e outros sim, e não a escrever claro. O próprio Graciliano Ramos, a propósito, teria proferido um veredito definitivo sobre o uso de outro sim e outros preciosismos num ofício que escreveu quando foi prefeito de uma cidade do Nordeste. Ao receber um outro ofício do governador de Alagoas, Graciliano lhe respondeu educadamente, contestando algumas determinações, mas acrescentou em tempo, outro sim é a puta que o pariu. Então, Graciliano Ramos falou isso. Outro sim é a puta que o pariu. Então, tipo assim, para com isso, sabe? É tipo um para que tá feio, né? Aquele meme que a gente conhece hoje. Há quem diga, no entanto, que a condenação acima foi proferida quando ele trabalhou como revisor de um jornal no Rio de Janeiro, ao se deparar com a barbaridade no texto de um repórter. O que importa é que não nos esqueçamos dessa condenação definitiva a todos os outros sims e pedantismos equivalentes. Então, como é que a gente faz para impressionar a banca, já que o vocabulário não é uma opção? A regra é, não tente impressionar ninguém. Mais uma vez, pessoal, mais uma vez. Mais um ponto que deve tirar de você um peso. Não tenho de impressionar, conheço meu corretor, tenho liberdade para escrever, posso fazer o que eu quiser. Cara, são 4 condições para te deixar mais tranquilo. Tá?
Se isso não vai te deixar tranquila, não sei o que vai. Vamos lá. Não tente impressionar ninguém. Apenas escrever antes de tudo com o máximo de clareza. Sempre sugiro imaginar um leitor ideal, que seja inteligente, claro, mas que saiba menos do que quem escreve, para escrever explicando para esse suposto leitor com o máximo de clareza, tintim por tintim, os principais aspectos da opinião de quem escreve e os principais pontos do seu raciocínio. Recomendo igualmente que ninguém se coloque numa posição subalterna ou inferior, ou seja, que ninguém tente puxar o saco do avaliador, porque o efeito é muito ruim. A postura contrária, porém, também não é recomendada. Não deve ser arrogante. Não se deve ser arrogante, dizendo, minha opinião é esta e ninguém vai mudar. Escrevendo como se quem se atrevesse a discordar fosse um idiota. É preciso defender o próprio pensamento, mas não tentar impor o seu pensamento nem escrever como se falasse apenas com os iguais nas redes sociais. Quem redige precisa convencer o interlocutor do que pensa, mas com elegância, discrição, educação, calma e, principalmente, bons argumentos. Essas recomendações implicam avaliações compatíveis com elas. A avaliação da redação não deve valorizar preciosismos pedantes. O que se deve valorizar, ao contrário, é a clareza, se for o caso, o humor fino. José Ortega y Gasset dizia que a gentileza do filósofo é a clareza. Eu prefiro dizer que a clareza é a obrigação de todos os que escrevem e que a gentileza é o humor. Como a leitura do livro indicado ajuda a fazer a redação? Agora vamos para o livro em si, né? De que maneira a gente pode usar o livro da UERJ para fazer uma boa redação? Desde 2017, indicamos um livro de literatura como leitura prévia da prova de redação. Em 2017, trabalhamos com Dom Casmurro. Em 2018, O Seminarista. Em 2019, Vidas Secas. Em 2020, o livro indicará como leitura prévia, no exame discursivo, o livro 1984. A indicação dessa leitura prévia ajuda os candidatos porque, antes de tudo, não se precisa mais adivinhar o tema. Então, se tira de você um peso. O tema é uma das questões levantadas pelo livro previamente dito. Então, vamos ver todas juntos. Você não vai ver nada sozinho, você vai ver tudo comigo. A gente vai pensar nas possibilidades de tema e você vai fazer uma redação para cada um desses temas. Ah, se forem 10 temas, dane-se, vamos fazer redação sobre os 10 temas. Ah, já, mas a UERJ agora com tudo isso, um contexto de pandemia, será que vai continuar em dezembro a prova? Gente, pensem na UERJ para janeiro. Enxerguem-se estudando dezembro e janeiro. Enxerguem-se nesse viés. Enxerguem-se estudando até janeiro. Muito provável que o vestibular seja o final, o discursivo, no qual você precisará fazer essa redação. Muito provável que seja em janeiro. Vou te dizer, já foi em janeiro antes. Já houve um momento em que foi em janeiro. O momento em que eu fiz vestibular foi em janeiro. É uma das vezes em que eu fiz vestibular, né? Fiz vestibular 2 vezes. Então, uma delas foi em janeiro. Então, assim, prepare-se para entrar o Natal aí estudando, tá? Nós estaremos com vocês, seja lá que destino for, tá? Bom, seguindo aqui, pessoal, nós temos, então, a ideia de que os candidatos podem discutir essas questões ao longo do ano com os colegas e os professores, o que lhes permite elaborar aos poucos as suas próprias opiniões a respeito, contando com o seu esforço consciente e com o trabalho em segundo plano do inconsciente. Os candidatos não precisam mais fazer... Desculpa. Voltei aqui. Os candidatos não precisam mais fazer citações impertinentes, já que há um livro de onde tirar citações pertinentes, as quais, claro, não precisam ser citadas de memória. Ninguém precisa decorar o livro, basta comentar uma passagem ou, se for o caso, uma fala. É importante destacar que a ficção é fonte privilegiada de argumentos e de reflexões para todas as questões da humanidade. A literatura é uma escola de convivência, de civilização, de tolerância e de desmascaramento de preconceitos.
porque ela nos permite o que de outra forma seria muito difícil, nos colocarmos no lugar e nas perspectivas dos outros, que é o exercício que a gente sempre faz, né, pessoal? A gente está estudando, por exemplo, o romantismo. Hoje, depois da aula de redação, tem aula de literatura, então hoje nós vamos ver as gerações poéticas, né? A poesia no romantismo. Se a gente não consegue se projetar, se colocar no lugar daquele homem daquele tempo, a gente não entende, não consegue entender. Só que nós tivemos uma conversa, um ensino bem sucedido, porque no homem barroco nos colocamos no lugar dele para entender aquela crise existencial. No homem arcádico nos colocamos no lugar dele para entender a relação que ele tinha com a natureza. E hoje vamos nos colocar no lugar do homem romântico também, para poder comparar esse homem romântico com o homem que a gente já viu, né, lá no barroco e no arcadismo. Então, esse exercício de se colocar no lugar do outro, a literatura, de fato, permite. Tá bom, pessoal? Quando lemos um romance, nós também nos tornamos o narrador ou o protagonista. Nós também pensamos como narrador ou protagonista. Mesmo que o protagonista seja, por exemplo, um matador de aluguel, como o ex-seminarista do livro de Rubem Fonseca, que serviu à redação do vestibular de 2019. Ou um jagunço que rouba, mata e violenta, como o insinuante Riobaldo do romance Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Nós, os leitores, entramos na pele e na mente deles, e assim entendemos nossas próprias zonas de sombra. Quando lemos Vidas Secas de Graciliano Ramos para a redação do vestibular 2020, acompanhamos a mente e o coração de personagens encurralados pela seca, esmagados pela miséria e alienados pela falta de educação, de direitos e de oportunidades, tanto que mal conseguem articular seus desejos, suas angústias e suas esperanças. Este livro em particular, a literatura em geral, nos convidam sempre à empatia, à simpatia e à compaixão, sentimentos cada vez mais necessários e urgentes frente à estupidez, à grosseria e à boçalidade espalhadas nas principais instâncias de poder do país. Qual conselho dar aos candidatos, então? Os que vão fazer vestibular da UERJ. Aconselho os candidatos a lerem primeiro, no dia do exame discursivo, a proposta da redação, mas deixando-a de lado a seguir, para responder às demais questões do exame. Rapidinho. A redação deve ser escrita no final, quando o inconsciente de cada um já teria trabalhado em segundo plano nos argumentos da redação. Este conselho é reforçado pela própria proposta de redação da UERJ, que parte de um livro de literatura conhecido previamente. Ora, nada alimenta mais o inconsciente de uma pessoa do que a leitura silenciosa e solitária, em especial a leitura de ficção. Desse modo, os candidatos podem deixar sua opinião e seus argumentos amadurecerem ao longo do ano, redigindo ao final com muito mais segurança. O que estamos dizendo aos candidatos é que é preciso, antes de tudo, acreditar em si mesmos, no próprio estudo, na própria leitura, na própria consciência, no próprio inconsciente, na própria opinião. Muito mais do que aprender a fazer a prova, cada um precisa aprender a confiar, antes de tudo, em si mesmo. Que coisa forte, né, pessoal? Porque, às vezes, nos enxergamos com problemas de autoconfiança, né? Já tomamos tanta porrada na vida que às vezes não acreditamos que somos capazes de. E olha só como é um exercício quase que terapêutico, né? O exercício da confiança em si mesmo é o que vai nos possibilitar fazer uma boa redação, fazer um bom texto lá na UERJ. É preciso chamar a atenção para o forte efeito pedagógico do vestibular da UERJ nas escolas de ensino médio e fundamental do Estado do Rio de Janeiro. As concepções de redação e, consequentemente, de avaliação da redação que defendemos e que aperfeiçoamos já há muitos anos, supõem que, para os alunos escreverem melhor, eles precisam pensar melhor. Ora, para eles pensarem melhor, é preciso, antes de tudo, que pensem pela própria cabeça, que não se conformem com a reprodução mecânica de modelos de redação, que não se conformem com a ordem absurda de escreverem dissertações sem expressarem as suas próprias opiniões. O cumprimento dessa ordem absurda os leva a abdicar de construir o próprio pensamento,
logo a não duvidar e, portanto, a não pensar. Daí ao desastre pedagógico, acadêmico, científico, social e político. É apenas um passo, ou apenas um voto. Tá? Como esses princípios afetam a correção das redações? Lembro que a correção por quadros estanques de competências fragmenta a percepção da redação, fazendo com que o avaliador não enxergue a redação como um todo, mas apenas como um conjunto de aspectos técnicos desconectados entre si. Ora, se entendemos que a redação do vestibular da UERJ deve valorizar a construção da opinião e do pensamento próprio de candidatos, então devemos entender também que a correção da redação deve valorizar a opinião, o pensamento e a experiência dos professores que fazem este trabalho. Por isso, propomos um processo de correção em que não se tente denegar a subjetividade dos avaliadores, mas, ao contrário, propomos um processo que assuma a subjetividade dos avaliadores, logo que valorize sobremaneira as suas próprias reflexões. Há um método de educação que se sobrepõe a todos os outros. O velho método do exemplo. Ensino a pensar e, portanto, a escrever. Se também penso, isto é, se também cultivo as minhas ideias, as minhas dúvidas, explorando todos os seus desdobramentos. A redação do vestibular da UERJ, desde a sua proposta até o processo de correção, quer ser um exemplo para o ensino médio e para a sociedade de valorização do pensamento. Pessoal, depois dessa aula incrível, né, do Gustavo, para nós, do Gustavo, professor Gustavo Bernardo, para nós, sobre a concepção do que a UERJ pensa e entende, do que o maior orientador pensa e entende para a redação, eu queria que vocês comentassem, né, que vocês falassem algo sobre essa aula agora, ela te deixou menos tranquilo, mais tranquilo? O que vocês entenderam? Eu quero ouvir vocês. O que vocês entenderam sobre tudo isso que conversamos? Fala comigo. Eu queria perguntar se essa foi a primeira aula que você falou da UERJ em geral, assim, do modelo da UERJ. Eu estou falando, essa é a primeira aula que eu falo do modelo da UERJ. Já falei, assim, sobre conclusão da UERJ e tudo mais, mas não falei dela toda com essa perspectiva. Sim. Não, sim, porque eu queria falar que foi a primeira vez que eu consegui realmente entender a alma da redação da UERJ, assim. Eu sempre ficava meio confusa, ao mesmo tempo que eu achava que era muito livre, eu tinha medo e, enfim, eu ficava... A gente fica muito aprisionado no Enem, né, então... Sim, fica, nossa... Eu achei muito esclarecedora essa aula, de verdade. Amei. Obrigada, que bom, obrigada. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa sobre a aula? Alguém não, eu gostaria que vocês comentassem, né? Normalmente nas aulas eu deixo muito que vocês falem, hoje eu falei mais, né? Enfim, porque queria passar toda essa visão para vocês, mas... para além de avaliarmos esses exemplos aqui, porque, por exemplo, olha só, coloquei aqui algumas redações da UERJ. Ó, essa primeira aqui, nota 18. Né? A segunda, nota máxima, nota 20. A terceira, nota máxima também. Isso aqui vai ficar como um exercício de casa para vocês. Uma redação nós já lemos, né, na aula passada. Na aula retrasada, na verdade. A gente já havia comentado sobre, né, sobre a redação. Mas tem outros exemplos aqui, então são 3 exemplos, um vocês já leram, mas se quiserem comentar a respeito, né, depois também, não tem problema. Mas fica como um exercício de casa a leitura dessas redações UERJ. Elas têm a nota aqui embaixo, nesse cantinho aqui inferior esquerdo, que vocês estão vendo, tá? E aí, eu acho bacana que vocês formulem comentários sobre o que vocês acharam, o que vocês perceberam, como que foi abordada a citação, teve citação, não teve citação, como que foi construído, como que a estrutura toda foi construída, tá? Isso é para casa, mas agora eu quero que vocês voltem para a aula, para após essa aula UERJ, que foi uma aula que eu falei
gente, vai ser exclusivo, vai ser para quem quer fazer o UERJ, vai ser para quem quer tentar entender como que funciona, tentar e conseguir. Né? Então, eu gostaria que vocês comentassem se vocês já sabiam de tudo, não sabiam de tudo, o que vocês esperavam, se de alguma maneira vocês ficaram tranquilos ou não, enfim. Sou todo ouvidos agora. Falem. Eu achei muito esclarecedor, tipo, a fala dele, até porque, tipo, é diferente de você ouvir de uma pessoa falar que a UERJ é tal coisa, que a UERJ exige tais coisas, e você ouvir do próprio cara lá, do chefão, dizendo o que a gente deve fazer ou não. Então, tipo, acho que foi bem tranquilizante, sabe? Saber que, ele espera da gente que a gente pense, não que a gente, construa pensamentos que, tipo, são uma dados estrutura, né? Isso, uma estrutura, moldes. sim. Sim. Obrigada, Mas Inara. eu também tinha muito medo, né, de fazer o UERJ, porque, assim, querendo ou não, acho que a gente mesmo como indivíduo, a gente trabalha muito melhor com regras, né? A vida inteira a gente trabalha com regras. Então, eu sempre tive muito medo de ser tão livre, tipo, até que ponto eu posso ser livre, sabe, na redação UERJ. Cara, isso que você está falando poderia gerar uma discussão de redação agora, assim, uma discussão temática. Acho que os outros que estão ouvindo concordam comigo, né? Como que, de alguma maneira, a nossa liberdade é tão cerceada que precisamos lidar com regras, né? Com orientações. Não conseguimos ser livres a esse ponto, né? Ao ponto de que, assim, eu não posso ser tão livre, porque, cara, se eu for muito livre, dá problema para mim, eu preciso de orientações. Isso é muito bizarro, né? Porque, em tese, temos o discurso de que o homem é livre. Não, o homem não é livre porra nenhuma, o homem nunca foi livre, a gente precisa... Às vezes a gente sente necessidade, e com essa fala, Inara, sua, eu vejo que, assim, a liberdade em excesso também é problemática, né? Cara, nossa, isso que você falou é fundamental, assim. Mas fala aí, Sara está aí ainda? Tem contexto também do livro, né, Dé? Oi? Tem a ver com o tema do livro também, isso que você está falando. Exatamente. Então, tem tudo a ver. Então, como que a gente, de alguma maneira, está aprisionado, né? Está sendo controlado, enfim. Mas fala aí, que mais? Quem mais está aí para falar? Eu acho que, tipo, você já até tinha falado que, tipo, tinha uma relação com o Enem, porque a nossa liberdade nesse texto vai até o ponto que a gente consiga provar o que a gente pensa. Não adianta eu ser livre para falar qualquer coisa e não ter uma argumentação para tentar essa ideia. Só que tem esse tom pessoal da gente trazer pra gente, então, tipo, dá outra coisa pro texto. Dá uma liberdade, eu acho. Eu acho que, assim, se você sabe que num determinado... Mas olha só, gente, presta atenção. O fato de a gente ter conhecido essa realidade hoje, a gente precisa separar, assim, em caixinhas. Eu conheço a realidade da UERJ hoje e eu conheço a realidade do Enem. Cara, a gente vai dar o nosso jeito de guardar na caixinha cerebral do Enem o que é do Enem e guardar na caixinha cerebral da UERJ o que é da UERJ. Então, veja bem, olha só, nós estamos em junho. A nossa redação vai ser no mínimo daqui a 6 meses. Há pessoas, há cursos, há, enfim, instituições que só falam de UERJ quando a coisa chega lá. Porque a vida inteira então agora em 3 meses a gente vai estudar UERJ. Não, a gente já está pensando nisso agora, nesse momento, nesse exato momento. A gente está dia 3 de junho. A gente já está pensando sobre isso. Eu não tenho dúvida alguma que a gente vai ter diversos 20 na redação da UERJ esse ano. Não tenho dúvida, porque temos tempo, porque compreendemos finalmente, porque nos tranquilizamos finalmente, e porque, né, a gente pôde ter acesso à fala, né, como a própria Inara brincou, a fala do chefão, entendeu? A fala de quem coordena outras pessoas para corrigir. Então, se a fala parte dele, e
eu garanto que parte dele, e garanto que tudo isso acontece, né, porque fiz parte dessa banca. Cara, é isso, pessoal. É simplesmente isso. Se você me perguntasse, sempre foi assim? Não. Eu tive a oportunidade de participar dessa banca em 2 momentos diferentes. Então, num primeiro momento, não era isso. Não era isso que está sendo agora. Mas já que agora está sendo ótimo, vamos nos aproveitar disso. Mas veja, a todo momento, né, foi falado o que foi falado, mas foi falado também para que você não exagere. Né? Então, assim, é sempre aquela medida, né? É sempre aquele equilíbriozinho que a gente tem que ter. Pessoal, eu vou agora... Uma Fala. dúvida. Na Fala. questão assim, da redação que vai ter na prova discursiva, quando eu for falar dos argumentos, é melhor eu me apoiar, tipo, com base no livro e citar o livro, ou ter essa questão aí desses outros filósofos, que eu fiquei um pouco confuso com isso? Então, olha só, presta atenção. A gente não vai pensar no que é melhor, Sara. A gente vai pensar no seguinte, olha só. No Enem, a gente costuma fazer o quê? A gente se apoia nos filósofos e tal, nos sociólogos, nananã. A gente costuma se apoiar nesses caras. Na redação da UERJ, a gente está falando de ficção, a gente está falando de literatura. Talvez seja melhor, e eu estou botando talvez, tá? Talvez seja melhor, não só pela questão do livro em si, mas do ambiente literário. Foi isso que ele falou. A questão mesma da literatura. Por isso que assistir às aulas de literatura, mais do que, obviamente, ser importante para a própria disciplina literatura, porque há questões na prova e no Enem e tudo mais, para te dar um arcabouço teórico, um repertório sociocultural, para você poder levar para o vestibular que você quiser. Então, por exemplo, nós vamos estudar, mas isso não é agora, né? Isso não é para esse momento. Mas quando nós estivermos diante do tema do livro, diante daquilo que está lá colocado para que a gente pense, com toda certeza a gente vai poder aproximar de um modernismo, de um realismo. E aí as citações, elas podem ser no espectro literário. Então, citar uma obra literária, citar um nome, né? Um nome literário importante, um movimento literário importante, porque você está falando de literatura. Então, foi isso que ele quis dizer, né? Ele falou, trazer a questão do livro é muito importante, não só ficar usando filósofos, sociólogos e tudo mais. Tá bom? Tá bom. Então tá, meus amores. Eu vou encerrar a nossa aula agora, né? São 12h29. Milagrosamente acabei no tempo, né? Sempre invado aí. Mas daqui a meia hora a gente se vê, tá? A gente vai fazer uma aula de literatura. Esse horário hoje foi um horário mudado, que você sabe que eu começo o dia na quarta, aí depois vem o Leandro, aí depois eu volto. Mas, assim, vamos tentar ser bem objetivo, né, na próxima aula, porque eu, particularmente, não gosto de, tipo assim, ficar 2 tempos seguidos. Eu acho que vocês cansam um pouco da minha cara, até porque vocês me veem quase todo dia, mas hoje é o que a gente teve de fazer mesmo, tá? Não se acostumem a uma coisa atrás da outra, até porque eu não gosto. Eu gosto que você veja a minha cara, que você veja a outra cara e depois você volte para mim. Então, daqui a pouco a gente se vê, tá bom? Esse material aqui eu vou colocar na plataforma para você, até porque você tem um dever de casa para me entregar, né? Então, na verdade, no que consiste esse dever de casa? Esse dever de casa... E agora eu acabei de olhar aqui, tá 12h35. No meu celular tá 12h28. Que horas são, na real? 35. Então, minha filha, então passei, então a tradição se manteve.
Então, olha só, 1h10 eu começo, tá? Vou começar 1h10. 1h10 eu começo, para dar o tempo de vocês relaxarem aí. Então, olha só, vou postar essa aula, e dentro desse slide não tem apenas essa questão da UERJ, né? Também tem a questão da conclusão na UERJ e no Enem. Então, vou deixar tudo lá. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp, tá? Pessoal, um beijo, então. Daqui a pouquinho a gente se vê. 1h10 eu começo, tá? Eu mando o link lá para vocês. Beijo.